No vídeo de hoje, projeto entre amigas. Para esse mês, o tema escolhido é o Dia dos Pais e eu trouxe essas latinhas decoradas super fofas, perfeitas para presentear. Terminando meu vídeo, corre aqui no box de informações, conferir o vídeo de todas as minhas amigas participantes. E agora, sem muita enrolação, bora para o tutorial. Para esse DIY, iremos precisar de latas. Eu aqui tenho essas de café solúvel, mas vocês utilizem a lata que tiver em casa disponível. Eu vou fazer duas latinhas praticamente iguais, porém com técnicas um pouquinho diferentes. Então aqui na minha primeira, recortei um círculo de papelão, vou forrar esse fundo aqui, que as latas têm esse fundinho vazado, vou colar. E na sequência, eu vou colar aqui, ó, um círculo de EVA. Essa eu vou cobrir o fundo e nessa eu já não vou cobrir. Colagem do fundo feita, é hora de fazermos as laterais. No primeiro modelinho, tenho aqui uma tira que dá a largura da minha lata com 8,5 centímetros. Essa aqui eu vou colar dessa forma aqui, ó, a partir da tampa. Então, eu vou fazer toda a colagem com a tampa no lugar. E aqui, ó, cobrindo bem certinho o fundo que eu fiz. Colagem do EVA feito já na minha primeira lata, a emenda ficou dessa forma aqui. E quando tira a tampa, ó, fica apenas essa bordinha que a gente preenche com a própria tampa. Fica bem bacana dessa forma aqui, mas aqui eu vou apresentar uma forma sem utilizar a tampa no final. Então, eu recortei uma tira de EVA que cubra essa minha lata totalmente, desde a bordinha de cima até a bordinha de baixo. No meu caso aqui ficou com 9 centímetros de altura. Colagem do EVA feito, a emenda ficou dessa forma aqui e até o momento as minhas latinhas estão assim. Agora é hora de trabalhar com a parte superior. Considerando que as minhas latas têm 10,5 centímetros de diâmetro, eu cortei um círculo no papelão de 13 centímetros. Vou precisar do mesmo círculo para as duas latinhas. E eu recortei também no tecido marrom um círculo de 25 centímetros de diâmetro. A cor aqui fica a critério de vocês e também pode ser utilizado o feltro que dá super certo. Aqui a ideia é agora eu criar um fuxico, tá? Para preencher todo esse meu papelão. Para fazer o fuxico, é só alinhavar o tecido ao redor, ó. Eu deixo uma bordinha de aproximadamente meio centímetro e eu vou alinhavando, ó. Agulha para cima, agulha para baixo. Não tem segredo nenhum, é super fácil de fazer, tá? E que eu já cheguei no final. Puxo aqui o fio, ó, tá todo alinhavado. E aqui depois nós iremos puxar o fio para franzir. Porém, antes, vou colocar ele aqui na minha mesa, eu preciso encaixar esse papelão no centro. E eu quero dar um efeito para esse meu chapeuzinho, então vou utilizar fibra siliconada. Vou colocar aqui, ó, a quantidade que eu achar o suficiente para esse trabalho. E só depois eu venho puxando aqui o fio, ó, e franzindo. Dessa forma, vou fechar aqui o fuxico, ó. Ele dá um efeitinho aqui pra cima. Então, eu vou ajeitar bem direitinho o tecido pra ficar tudo bem certinho. Fuxico finalizado, aqui a minha parte de baixo ficou bem fechadinha. E eu fiz um pontinho no centro, tá? Pra dar um detalhezinho a mais. E eu vou colar esse botãozinho marrom que eu tenho aqui. Acho que vai dar um charminho aqui a peça. Aqui, a minha outra tampa, eu escolhi fazer com tecido verde. O pontinho do centro, eu coloquei um paninho aqui embaixo para prender, porque se fizer diretamente no papelão, ele vai arrebentar, então não vai adiantar de nada. E aqui eu coloquei esse botãozinho transparente com dourado. Achei que ficou bem bacana. Próximo passo, colagem nas tampas. Essa aqui, a tampa, ela é fechadinha dessa forma aqui, né? Só que
eu não quero deixar com essa bordinha marrom na hora de fazer aqui o chapéuzinho. Então, o que eu fiz? Recortei uma tirinha do tecido, do mesmo tecido, colei aqui ao redor com a cola de silicone líquida, depois eu fiz picotes e eu fui colando aba por aba para dentro, dessa forma aqui, ó, tá? Pra ficar com bom acabamento. Vou colar as demais aqui e na sequência eu vou colar aqui a tampa do meu chapéuzinho, ó, ficando dessa forma. Daí eu centralizo com bastante cuidado para ficar bem certinho. Colagem da primeira tampa feita, eu utilizei a cola de silicone líquida e a cola instantânea para fazer a colagem. E ela fica assim, ó, nosso primeiro potinho. Segundo potinho, como eu falei, eu não vou usar a tampa, porém eu vou aproveitar essa tampa. Ela não será colocada dessa forma aqui, porque não tem como fechar mais. Eu vou usá-la virada, tá? Porque ela meio que encaixa aqui em cima, então eu vou usá-la virada apenas para colar, tá? Colar essa nossa partezinha de cima. E eu vou criar a lateralzinha com uma tira de EVA. Então, essa tira aqui é que vai servir para fechar o nosso pote. Fiz ela com 2 centímetros de largura e o comprimento suficiente para dar a volta na minha lata. Colagem da segunda tampa finalizada, ela ficou assim e fechamento, como eu disse, é com a própria lateral de EVA. Ficaram bem bacana nas duas ideias. E agora é hora de preparar os rostinhos. Para isso, cortei no EVA preto bigodinhos, nos dois eu vou colocar o bigodinho. E o óculos, porém eu fiz 2 modelinhos de óculos. Óculos de sol e óculos de grau. Achei que as duas ideias ficam bem bacana. E vocês podem fazer também a armação e aqui atrás de outra cor, tanto o preto para ser óculos de sol, quanto um branco, uma corzinha mais clara para imitar a lente. Ó, ficaria bem bacana também sobreposto, mas daí vocês façam como achar melhor. E a colagem será aqui, ó. Eu vou passar apenas um pinguinho de cola no centro do EVA, posicionar aqui bem direitinho. Num deles eu vou fazer com este óculos aqui e no outro eu vou fazer com esse óculos aqui. Acho que as duas ideias ficam bem legal. Neste óculos aqui, precisamos fazer também os olhinhos. Para isso, eu também vou recortar no EVA 2 círculos que imitem os olhinhos. Colagem feita, esse aqui é o resultado final da lata com óculos escuros e essa aqui a lata com óculos de lente. Como eu disse, eu iria fazer os olhinhos também no EVA, então eu recortei a mão mesmo aqui, ó, 2 círculos ovalados, pintei com a tinta PVA branca, 2 brilhinhos em cada olhos e ficou assim, então as latinhas, ó, confesso que estou apaixonada. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado das minhas latas decoradas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi a preferida de vocês, se a latinha de óculos de sol ou de óculos de grau. Eu confesso que eu gostei das duas, porém eu tenho a minha preferida, que é com óculos de grau. Eu olho para essa latinha e me remete muito ao vovozinho, então sem dúvidas ela foi a minha preferida. Essas latas podem ser recheadas com o presentinho da preferência de vocês. Eu sugiro bombons, sabonetes, que são coisinhas pequenas e bem bacanas para presentear. Se gostaram, deixa o like aqui para mim. Se for novo por aqui, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso cantinho. E agora bora lá conferir a ideia das minhas amigas.